Nós já vimos soma de vetores pela poligonal. Ah, você não viu? Não deixa de assistir o vídeo. Porque esse agora, que é o método do paralelogramo, nós vamos aprender a somar vetores de 2 em 2. Serve para 2 vetores de cada vez. Ele é legal, tem um cálculozinho, mas vale a pena. Presta atenção aí. E olha, se você gostar do vídeo, não esqueça de dar um like, é importante para nós. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber avisos quando tiver vídeo novo na área. Você vai ver agora como somar vetores pelo método do paralelogramo. Eu vou fazer a adição vetorial pelo método do paralelogramo e para isso eu tenho 2 vetores aqui, A e B. Eu vou fazer a soma dos vetores. Lembre-se, somar vetores não é somar números. Não é para somar o módulo de A com o módulo de B. Isso aqui é seta em cima, é soma de vetores. Bom, primeira coisa que você tem que fazer. Isto aqui é a origem do vetor A, isto aqui é a origem do vetor B. Eu vou colocar os dois com a mesma origem, com uma origem comum. E quando eu faço isso, os 2 vetores determinam 2 ângulos no plano. Um é este ângulo θ, o outro é este ângulo azul aqui. Ó. Olha aí, ó. Externo aos 2 vetores. Você sempre vai considerar o menor ângulo entre eles. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Como é que a gente obtém o paralelogramo? Assim, ó. Pela extremidade do vetor A, eu vou traçar uma paralela ao vetor B. Olha aí, ó. Paralela ao vetor B pela extremidade de A. Pela extremidade do vetor B, que é isso aqui, eu vou traçar uma paralela ao vetor A. Olha aí, ó. Paralela ao vetor A. E aí forma-se o paralelogramo. Por isso que é o método do paralelogramo. Muito bem. O que a gente vai fazer? Agora eu vou desenhar o vetor resultante, o R, da soma de A mais B. Como é que ele é? A origem dele é na origem comum e a extremidade é no encontro das paralelas. Está aqui o vetor resultante R. Fácil, né? Agora, eu quero calcular o módulo dele, o tamanho dele. Bom, existe uma expressão que alguns chamam de lei dos cossenos. Esta daqui não é a lei dos cossenos. Ela é deduzida a partir da lei dos cossenos. Você vai ver que na lei dos cossenos, se você for na matemática, aqui é menos, tá? Esta não é a lei dos cossenos, ela é deduzida a partir dela. Como é que a gente soma? Simples, ó. Eu não vou deduzir isso aqui agora. Se você está fazendo uma soma de vetor, é justamente este sinal que você vai colocá-lo aqui. Olha aí, ó. Tá aí. Como é que eu calculo o módulo de R? Fazendo isso, módulo de A ao quadrado, mais módulo de B ao quadrado, mais 2 vezes módulo de A vezes módulo de B, cosseno do ângulo θ. Ok? Bom, existe uma propriedade importantíssima, que nós vamos ver agora, aplicada a 2 vetores somados. Assim, ó. Eu tenho aqui os 2 vetores, vamos supor o vetor A e o vetor B, de mesma direção e mesmo sentido. Ok? Portanto, o ângulo que eles estão formando agora é 0 grau. Agora, eu vou somar pela poligonal, fica mais fácil. Veja, eu desenho a origem de B na extremidade de A e desenho o vetor resultante. Origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Aí eu te pergunto, qual é o tamanho desse vetor R? Tamanho? Fácil, né? É o tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B. Ou seja, a soma dos módulos de A e B. Tranquilo, né? Bom, lembra que eu falei que o ângulo era 0 grau? Eu vou aumentar o ângulo entre A e B. Tá aqui, aumentei, ó. Se você considerar isso aqui a direção do vetor A, o ângulo θ seria esse aqui, ó. Se eu trouxesse a origem de A para cá, aqui estaria o vetor A e esse seria o ângulo θ, tá? Note você que o vetor resultante R ficou com tamanho menor do que estava antes. É. E se aumentar mais o ângulo aí, ó, por exemplo, 90 graus, olha o R, diminuiu de tamanho. Ou seja, à medida que o ângulo entre A e B vai aumentando, o resultante vai diminuindo. Mais um pouco, ó. Olha o ângulo θ aqui, seria esse ângulo aqui, ó. Tá? Opa, olha o tamanho do R. E, finalmente, se eu tiver esta situação, o vetor A estaria daqui para cá, para a direita, o vetor B para a esquerda. O ângulo seria 180 graus aqui, ó. Neste caso, qual seria o tamanho do vetor R, o módulo de R? Vai ser o tamanho do vetor A descontando o tamanho do vetor B. Por isso que a gente coloca A menos B.
Mas por que você está colocando em módulo, Hélio? Por uma razão. Pode acontecer de o tamanho do vetor A ser menor que o tamanho do vetor B. Se o tamanho de A, módulo de A, for menor que o módulo de B, isso aqui ficaria negativo e não existe módulo de vetor negativo. Resumindo, o módulo do vetor R para dois vetores vai ser, no máximo, valor máximo para ele, a soma dos módulos. E valor mínimo, a diferença dos módulos dos dois. Ok? Então, isso é importante demais. Esta propriedade a gente vai trabalhar com ela logo logo. Tá ok? É isso que você precisa saber sobre soma pelo método do paralelogramo. Tá ok? É isso.